Olá, tudo bem? Sou o pastor Daniel Medina e é com muito prazer que eu venho dizer a vocês que a partir de hoje estaremos sempre juntos aqui nesse canal, né? Cordeiro de Deus, aonde nós estaremos falando acerca da palavra de Deus, falando acerca de Jesus e juntos crescendo na graça, no conhecimento da sua palavra. Eu quero, através desse vídeo inicial, que vai ser o primeiro vídeo do nosso canal, me apresentar para você, falar um pouco de mim para você, para que você possa me conhecer um pouco melhor. Né? Eu sou o pastor Daniel, pastor evangélico, casado com a missionária Ana Vitória, pai do Noah Daniel, que é meu primogênito, de 2 anos, vai fazer 3 anos de idade. E nós estaremos aqui juntos falando acerca, né, de Deus. Eu sou pastor da Assembleia de Deus Casa de Adoração, no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, e é muito bom servir a Deus. E eu gostaria de contar para você um pouco da minha história, da minha trajetória. Geralmente, sempre quando eu falo para as pessoas que sou pastor, dado a idade, dado também a fisionomia jovem, a primeira pergunta que geralmente as pessoas me fazem é como eu cheguei ao pastorado jovem, novo, com 20 anos de idade aproximadamente. A primeira pensamento das pessoas é que meu pai era pastor, ou que eu tinha alguém na família pastor, mas não. Eu fui o primeiro pastor da minha família, né? Fui o primeiro pastor da minha parentela e depois assim os outros também acabaram crescendo também, Deus dando a oportunidade de exercer essa função tão honrosa. Eu sempre digo que quando as pessoas me perguntam que eu já nasci com esse chamado dentro de mim, eu já nasci com essa vocação de Deus na minha vida. E quando as pessoas falam, mas como é? Não, eu nasci para servir a Deus, eu nasci para servir. E dado a essa vontade de servir, dado essa vontade de me entregar a Deus e servir a sua noiva, a sua igreja, acabou que o Senhor me chamou, me preparou para esse ministério. Dado a caminhada cristã e servindo a Deus na igreja onde eu congregava, a igreja ela passou por um período de dificuldade. A única coisa que eu gostava muito de fazer era pregar a palavra de Deus. E era o que eu gostava muito de fazer na minha igreja, nas igrejas do bairro, nas igrejas da cidade do estado onde eu resido. E isso eu fazia demais, sempre, claro, respeitando os cultos da igreja e ali estando presente, sendo assíduos no culto, nos trabalhos da minha congregação. Só que, dada essa dificuldade da igreja, não tinha quem abrisse a igreja, fechasse, dirigisse os trabalhos, tivesse ali dando um suporte no dia a dia da igreja e servindo a ela e a congregação. Essa responsabilidade acabou caindo sobre os meus ombros e ali eu passei a abrir a igreja, dirigir os trabalhos, estar servindo. Eu trabalhava na igreja ali desde abrir a igreja dos serviços de limpeza até a bênção apostólica. Dada isso, meu pastor, percebeu que havia ali uma vocação de Deus na minha vida, que havia um chamado de Deus na minha vida, e ele começou a me preparar para isso, pois aos domingos ele conseguia estar na igreja, estar nos cultos, e ele me aconselhou a parar um pouco, abrir mão das agendas, das pregações externas, para estar na igreja, e o tempo que eu exercia pregando, dedicava na pregação, ele me convidou a estar indo para o seminário, para estar aprendendo, né, desenvolvendo e me aprofundando na palavra de Deus, pois isso é muito necessário. Então eu passei a servir somente na minha igreja local e a estar estudando, buscando conhecimento da parte de Deus através da sua palavra e dos homens de Deus, os mestres ao qual o Senhor levanta para estar nos instruindo. E ali começou a minha caminhada ministerial, obreiro, diácono, presbítero, e depois de um tempo servindo como presbítero, assim consagrado a pastor. Quando eu cheguei a presbítero, eu percebi que não era tão glamuroso o ministério pastoral como as pessoas falavam, como as pessoas enxergam. Eu percebi que era muito mais trabalho, renúncia, dificuldade, dedicar a sua vida ao máximo a servir a igreja, a servir o próximo, né? E eu percebi que talvez aquilo não era para mim. Eu tentei, eu pensava, eu orava dizendo, se for possível,
né? Eu não quero exercer essa função, por mais que seja muito honrosa, eu percebo que é muito espinhosa também. Mas tudo que eu fazia, tudo que eu me dedicava, eu percebia que Deus, ele de fato tinha me chamado para esse trabalho, Deus tinha me chamado para essa vocação ministerial. E ali chegou o tempo de eu ser consagrado, eu tentei fugir uma, duas, três, mas o Senhor, ele, quando nos chama, quando tem de fato a vocação na nossa vida, a gente não tem para onde fugir, a gente não tem o que fazer, na verdade. E ali fui consagrado a pastor e comecei a servir a Deus como pastor, dirigindo congregação. No primeiro ano foi muito bom, no primeiro ano foi maravilhoso, estava recém-consagrado, muito alegre, muito dedicado, com uma disposição tremenda para fazer a obra de Deus, mas no segundo ano as dificuldades começaram a aparecer, isso também era normal, e eu precisava ter essas experiências negativas de traições, de abandono, e muitas coisas difíceis começaram a acontecer, né, nesse segundo ano, ao ponto que eu fui orar a Deus, falar com Deus e dizer a Deus que eu já não queria mais estar exercendo ali essa função ministerial, dado a grande dificuldade, né, que é a função pastoral. Então, sem ter resposta de Deus, sem o aval de Deus, eu acabei decidindo por conta própria abrir mão desse chamado, abrir mão desse ministério pastoral, e dado ao tempo, o Senhor, ele decidiu responder, mas não da maneira que eu esperava. O Senhor, ele tocou na minha saúde. Do dia para a noite, deitei para dormir bem. Quando foi na madrugada do dia seguinte, a enfermidade começou a me assolar ao ponto que eu não resisti, tive que ir ao hospital. Ali, já cheguei no hospital, e quando começou a fazer